Olá, meus alunos, tudo bem? Estamos aqui então para mais uma aula. A gente vai ver hoje o tópico de números reais, ou seja, a gente vai ver todos os números que existem e como eles se comportam em determinadas situações. Para a gente ver os números reais, a gente tem que entender que inicialmente eles foram divididos em três grupos. O primeiro, o grupo dos números naturais, que é representado por uma letra N. Os números que fazem parte dos naturais são todos os números que forem positivos e inteiros, ou seja, que não tem a parte decimal. E também o zero faz parte dos números naturais. Os números naturais eles são infinitos, por isso que eu coloquei aí reticência no conjunto deles. Eles têm o menor número, que é o zero, mas não têm o maior número. Depois, a gente tem os números inteiros, que são representados pela letra Z. Eles são representados pelos números positivos, os números negativos e o zero. E é interessante falar que eles também não abrangem os números decimais. Diferente dos números naturais, os números inteiros não têm nem começo nem fim. Eles variam de menos infinito até mais infinito. Os números racionais, eles já têm uma grande diferença dos naturais e dos inteiros. Eles abrangem os números também que têm parte decimal. Como a gente já sabe, a parte decimal de um número pode ser infinita. Então, não tem como a gente escrever quem é o sucessor ou antecessor de quem, já que a gente sempre pode encaixar mais um número ali no meio. Por isso que eu coloquei o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, como A dividido por B. Ou seja, qualquer número que possa ser escrito na forma de uma fração é um número racional. Observaram em todos os números naturais, inteiros e racionais? Então, vamos estudar mais um pouquinho sobre eles. Coloquei aí o englobamento, o conjunto deles. O menor de todos, o azul, representado pela letra N, é um número natural. Ele é o menor conjunto de todos. Depois dele, vem o representado pela letra Z, que são os inteiros, é esse conjunto verde. E por fora deles, o conjunto dos números racionais. A definição de números racionais são quaisquer números que possam ser escritos em forma de fração. Então a gente tem aqui metade dos nossos números reais. Essa outra metade aqui são os que faltam para completar, ou seja, são os números que não podem ser escritos em forma de uma fração. Se eles não são racionais, eles são irracionais. Então esse conjunto é muito importante para a gente. Dentro desses números, a gente tem alguns que a gente chama de números quadrados perfeitos. Os números quadrados perfeitos são os números que têm origem a partir de um número elevado ao quadrado. Então, coloquei vários exemplos para a gente aqui. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. Então, a partir desses números elevado ao quadrado, a gente encontra esses aqui. Então, esses números são quadrados perfeitos. A mesma coisa aqui na segunda coluna. A gente tem 10 ao quadrado, 100. 20 ao quadrado, 400. 30 ao quadrado, 900. Então, os números da direita são números quadrados perfeitos.
A gente pode olhar isso de uma outra ótica. Em vez de a gente pensar um número elevado ao quadrado da origem a outro, a gente pode pensar que um número quadrado perfeito é que tem uma raiz exata. Então, coloquei aqui. Raiz de 0, 0. Raiz de 1, 1. Raiz de 4, 2. Raiz de 9, 3. E assim sucessivamente. Ou seja, são operações antagônicas. A potência e a raiz. Das duas maneiras a gente consegue achar números quadrados perfeitos. Beleza? Mas como que a gente vai saber se um número tem raiz quadrada exata ou não? O melhor método para a gente descobrir isso é o método da fatoração. É aquela mesma coisa que a gente faz quando está resolvendo MDC e MMC. Coloca o número que a gente quer estudar. Nesse caso, eu coloquei o 256. Coloco uma barra aqui do lado. E aí vai colocando todos os números aqui que dividem esse número. Só que com uma observação. Os números têm que ser primos. Então, no caso do 256, a gente colocou o 2 8 vezes, até chegar no 1. Ou seja, 256 é a mesma coisa que 2 elevado a 8. Então, raiz quadrada de 256 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 elevado a 8. Raiz quadrada de 2 elevado a 8 é 2 elevado a 4, né? Isso aí a gente já viu, que é 16. 256 é 16 elevado ao quadrado. Peguei aqui mais um exemplo, 729. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar os 729 aqui, e aqui desse lado colocamos números primos que dividem 729. 729 dividido por 3, 243. Por 3, 81. Por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Chegamos no 1, acabou o cálculo. 729 é a mesma coisa que 3 elevado a 6. Ou seja, a raiz de 729 é a mesma coisa que a raiz de 3 elevado a 6. 3 elevado a 6, se a gente tirar a raiz, vai dar 3 elevado a 3, né? Aquele critério que a gente já viu. 3 elevado a 3 é igual a 27. Ou seja, a raiz de 729 é 27. Ou 27 ao quadrado é 729. Operações inversas, mas que fazem o mesmo sentido. Coloquei agora um outro exemplo. 600. 600 dividido por 2, 300. Por 2, 150. Por 2, 75. Por 3, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Ou seja, 600 é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 5 elevado a 2. Então, a raiz de 600 é a mesma coisa que a raiz de 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 5 elevado a 2. Só que nesse caso a gente não consegue tirar a raiz de todos os elementos, né? Se a gente for perceber, 2 elevado a 3 não tem raiz exata e 3 não tem raiz exata. Por isso que a gente chega nessa resposta aqui, 10 raiz de 6. Isso aqui é o máximo da simplificação radical que a gente consegue fazer. Não tem problema nenhum. O cálculo está certo. Mas a gente chega a qual conclusão? 600 não tem uma raiz quadrada exata. A raiz quadrada dele a gente só consegue aproximar como 10 raiz de 6. Então vimos dois números com raiz exata e um número com raiz não exata. Os dois cálculos estão certos. A raiz ser exata ou não quer dizer nada para a gente por enquanto.
por hoje, então, galera, era o que a gente tinha para ver. A gente vai ver um pouco mais ainda sobre essa questão de raiz, operações feitas com raiz, mas primeiro a gente precisa ver uns conceitos antes. Beleza? Fiquem sempre atentos ao Google Sala de Aula. As atividades estão sendo semanais, valendo pontos. Muita gente não está entregando, muita gente está entregando sem anexo e o mais absurdo de tudo, muita gente está entregando sem nome. Coloca o nome quando vocês entregarem na área da atividade. Não adianta colocar o nome em outro lugar, nem entregar com apelido que eu não faço a mínima ideia de quem é. Beleza? Fazendo isso, a gente consegue ter uma avaliação muito melhor. No mais, qualquer dúvida, vocês fiquem livres para me procurar. Um abraço a todos, bons estudos!